44 minutos, voltamos com a cobertura do Folha no Ar, segunda edição. Eu passo a bola novamente para o Arnaldo Neto, conversando com o nosso convidado de hoje, o candidato Márcio Nogueira, do partido Podemos. Arnaldo, bola contigo. Do Podemos. Eu falei qual? Eu falei... Você falou certo. Eu tô só reforçando que no primeiro bloco eu errei. Tá bom, tá certo. Mas enfim, Márcio, você citou o professor Alcimar, que realmente é uma referência na área de economia para a região, para o Norte Fluminense, professor da UENF, e um crítico do modelo de gestão adotado em São João da Barra há anos, sobretudo nas receitas de royalties. Já tive a oportunidade de conversar com o professor Alcimar em outra emissora, quando eu tinha um programa na Rádio Barra FM, aí em São João da Barra. Tive a oportunidade de conversar com ele aqui também na Folha FM, né? E o professor sempre foi um crítico com relação a esses gastos dos royalties. Royalties seria a nossa pauta, porque tinha o julgamento previsto para o dia 3 de dezembro, mas que agora está adiado na questão da partilha. Mas o professor, ele costuma também criticar a questão do peso da máquina. É isso que eu quero perguntar a você. Qual a sua avaliação sobre a estrutura da máquina administrativa de São João da Barra? Se dá para cortar e onde cortar? Então, até pela questão, você faz essa pergunta pela questão se acontecer a divisão dos royalties e da participação especial, né? Então, a gente vê que, infelizmente, o erro vem de vários gestores que acabaram não entendendo que o petróleo é uma coisa finita. E eles acostumaram mal e não aprenderam a andar com suas próprias pernas. Então, é um problema que se tornou muito sério por conta disso, achando que podia a vida toda fazer daquilo dali, usar e que sempre teria aquela receita. Então, hoje eles estão comendo, passa a comer um cortado nisso daí, e é uma coisa que, se nós assumirmos e acontecer, nós temos que estar preparado para isso daí. Então, é um município que vai ter que, como a minha questão é geração de emprego, é gerar renda para o município, eu vejo que nós temos que incentivar as empresas para estarem aqui no nosso município, dando incentivos fiscais. Nós temos que reestruturar a nossa economia, se isso vier a acontecer. São João da Barra é um potencial, tem como fazer isso daí, então nós temos que ver como que vai ser feito, quanto que está realmente esse gasto, quanto que vai cair dessa receita, e dali nós vamos tomar as medidas necessárias. Outro potencial econômico de São João da Barra é, sem sombra de dúvida, para toda a região, mas está sediado em São João da Barra, que é o Porto do Açu. Queria saber a sua impressão, inicialmente, sobre o peso na economia que tem o Porto do Açu hoje em expansão para o futuro, e também a questão do aproveitamento da mão de obra local, que é uma crítica constante de São João da Barra, de que o Porto não absorveria essa mão de obra. Então, e uma das vantagens maiores que São João da Barra tem é com respeito até ao Porto do Açu mesmo, que se cai a receita e não tem o porto, do jeito que eles não se prepararam para um acontecimento desse aí, a cidade ia entrar em um desespero muito grande. Então, se isso acontecer, quem vai segurar a economia do nosso município vai ser basicamente o porto. Então, eu vejo, dentro do que você está falando, o Porto do Açu, ele tem, hoje, o que acontece? O porto foi uma coisa muito boa que aconteceu no nosso município, só que tem sido pouco aproveitado. A gente vê isso daqui no próprio ali, você que mora aqui em Atafona, você sabe ali, o entreposto que nós temos ali, aquilo ali foi algo que o porto, que acabou financiando tudo aquilo dali, quer dizer, ele tem essa verba que é de compensação, e acaba, às vezes, sendo mal usado. Então, o meu governo vai ser um governo que vai estar voltado para isso daí, vendo realmente aquilo que o Porto vai poder estar beneficiando o nosso município. Então, é uma coisa que eu vou dar uma atenção muito grande para isso aí. E a gente vê a questão que você está falando das pessoas na parte de empregabilidade. O que acontece? As pessoas acabam não trazendo cursos técnicos, acaba não preparando as pessoas daqui, e com isso acaba as pessoas só um minutinho, Ana, está me tratando um barulho, está me atrapalhando, só um... Mas nós não estamos recebendo o barulho, não.
Pode continuar. Então, o barulho estava aqui, vamos voltar aqui, a linha de raciocínio. Então, eu vejo que nós podemos trazer aqui as escolas trazendo formação. Uma coisa importante que será, porque o Porto tem muito a crescer ainda, é quando as empresas forem ser instaladas, procurar saber qual vai ser as necessidades dessa empresa. E se nós já sabendo quais são as necessidades, nós vamos trazer todos os cursos preparatórios para as pessoas daqui do nosso município eles estarem inseridos no Porto. Então, é muito fácil a empresa chegar aqui e, de repente, falar, precisa gente nessa área, e chegar aqui as pessoas ficarem tudo ali. Não tem ninguém nessa cidade, vão vir pessoas de fora para aqui. Aí, automaticamente, pega as pessoas que realmente eles têm que botar a máquina para funcionar, só que nós não demos condições nenhuma para os nossos jovens, para os nossos adultos, serem inseridos dentro do Porto. Então, eu tenho certeza de que se nós fizermos uma gestão séria, porque eu penso em uma cidade toda crescendo, todos os segmentos crescendo. Esse é o projeto meu de governo, é ver uma cidade, todas elas dentro de um crescimento. E o que nós não vemos dentro do que acontece, o retrato da política do nosso Brasil, da nossa cidade, é que quanto mais se mantém as pessoas sem ter a sua independência, se torna mais favorável, porque aí você fica fácil controlar essas pessoas. Então, nós vivemos um modelo de governo aqui que é muito ruim para a nossa população. Então, o meu projeto, o meu plano de governo é ter uma cidade crescendo em todos os segmentos, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Quem está no poder público tem esse sentimento de querer ver a cidade evoluindo. Para você é uma pessoa que teve a oportunidade, estudou, tem hoje o seu emprego, e nós queremos ver isso acontecendo com mais pessoas do nosso município. É tão gostoso quando a gente sabe, por exemplo, eu saber que Arnaldo mora aqui em Atafona, mora ali pertinho do Pontal, e é uma pessoa que venceu na vida, como o professor Alcimar, outras pessoas que venceram com dignidade, hoje têm a sua independência. Hoje você pode escolher quem você quiser para votar, porque você tem a sua independência. E é esse modelo de governo que eu gostaria para São João da Barra. Uma cidade independente, uma cidade que tivesse o direito de escolher quem ele quer realmente votar. E aqui não é o que nós vemos aqui. Parece que nós vivemos um momento de represária. As pessoas acabam não tendo direito de escolher quem que eles gostariam de estar governando o seu município. Márcio, você citou aí algumas vezes que eu moro em Atafona e eu também sempre destaco isso em todas as minhas participações, não tem, falo disso com orgulho. E tem uma questão aqui em Atafona que é muito discutida, né? Tive à frente junto com alguns amigos por algumas vezes em movimentos, inclusive em defesa em relação a isso, que é a questão de uma obra de contenção para o avanço do mar. Hoje, dentro da realidade financeira que você estudou do município, seria viável a prefeitura iniciar uma obra dessa? Seria viável buscar parcerias? Como que você vai tratar essa questão da contenção do avanço do mar em Atafona? Então, Arnaldo, é uma coisa que me chama muita atenção, é o Pontal. Até principalmente, eu agradeço a todos os pescadores, o pessoal de Atafona, porque se eu conseguir alguma coisa na minha vida, eles tiveram uma participação direta no meu sucesso. Então, eu tenho muito hoje a fazer por eles, eu sendo prefeito de São João da Barra. E as pessoas que me conhecem, eles sabem que eu sou uma pessoa muito determinado nas minhas coisas, nas coisas que eu entro, nas coisas que eu faço. Eu sou uma pessoa determinada, tem dom que Deus dá a gente, tem coisa que é do perfil da gente, e eu sou uma pessoa determinada. E eu fiz um propósito com os pescadores, com as pessoas ali do Pontal, que eu vou estar buscando, juntamente, quando o Romário esteve aqui, a primeira coisa que eu fiz foi levar para ele o projeto que tem do NPH, para que ele tivesse acesso de quanto como que poderia funcionar a questão ali do Pontal. Então, eu tenho contato hoje com a deputada federal, que ela também se prontificou, a Renata Abreu,
falou comigo que ela estaria buscando os recursos para estar me ajudando nisso aí, e eles que me prometeram, eles vão ter um problema muito sério eu chegando lá, porque eu cobro, e quando eu chego atrás, quando eu vou atrás de uma coisa, as coisas acabam acontecendo. Minha vida ela foi sempre pautada assim, de determinação, e quando eu pego uma coisa para fazer, realmente as coisas acontecem. Então, eu vou buscar todos esses recursos juntamente com o governo federal, com a participação aqui da prefeitura também, para que isso daí realmente aconteça. É um sonho de quem mora em Atafona, é um sonho dos pescadores, é um sonho de São João da Barra, e nós podemos fazer esse sonho virar realidade. Infelizmente, eu vi em uma entrevista da atual prefeita, ela como se estivesse jogando a toalha e falando que é uma questão do fenômeno. Realmente é um fenômeno da natureza, mas existem lugares que que resolveram essa situação, e eu vejo que se nós fizermos um trabalho sério, com comprometimento, com transparência, eles vão ver realmente que nós queremos fazer algo de bom para aquela localidade, e tem que ter interesse, tem que ter vontade de fazer. Não adianta só querer ser político, de ser prefeito. Tem que ter vontade de fazer as coisas acontecer. E se tem uma coisa que eu faço, é fazer as coisas acontecerem. Outra obra que a gente pode citar aqui com relação a São João da Barra, que não é da prefeitura, mas que vai precisar de uma articulação política para sair do papel, envolvendo deputados, envolvendo os prefeitos aqui da região, é a questão da ponte da integração. Como você vê essa ponte em relação da estratégia econômica do município, a conclusão dessa ponte, e qual vai ser o seu papel numa articulação para a retomada dessa obra, caso você seja eleito? Então, eu sendo eleito, é uma ponte que, na verdade, tem... Quais a cidade que tem interesse nela? Tanto São João da Barra como São Francisco. Então, nós temos que procurar ver quem foi o prefeito eleito de São Francisco e juntos ir ao governo estadual e procurar, mostrando a ele a importância, a necessidade que tem dessa ponte sair. É como eu falei até na questão do Pontal. Tem que ter vontade política, tem que ter vontade de ver as coisas acontecer. Se nós tivermos vontade, quantos anos que está essa ponte? É porque tem que ter vontade. Não é só chegar em uma época dessa. A coisa mais difícil para mim, Arnaldo, que eu vejo hoje na política, é convencer, em parte, o eleitor, porque ele está enjoado de tantas promessas. Chega em uma época dessa, é por isso que eu sou muito criterioso de falar até o meu plano de governo que eu penso para São João da Barra, porque eu jamais gostaria de falar uma coisa que eu não visse condições de eu correr atrás para fazer realmente as coisas acontecerem. Então, é uma coisa que eu vejo assim, se tiver vontade política, se pegar com determinação, essa ponte ela tem como sair. E no meu governo, eu vou fazer de tudo. Vou procurar meios para que essa ponte realmente, o sonho que tem tanto as pessoas de São Francisco, como as pessoas aqui, moradores de São João da Barra, que esse sonho se torne uma realidade. Márcio, a gente falou de São Francisco, que já foi sertão de São João da Barra, né? Me lembrou aqui falar também, né, ainda nesse viés econômico, sobre a agricultura, e eu vou me perguntar junto sobre a pesca, que são duas áreas que sustentam a economia da cidade, fora royalties, fora Porto do Açu, e também a gente não pode deixar de negar a importância da indústria, do toquino e do comércio, mas as atividades essenciais de São João da Barra, agricultura e pesca. Quais são os programas de governo, do eventual governo Márcio Nogueira, para essas duas áreas? Então, o governo Márcio Nogueira vai fazer, tanto para a pesca como para a agricultura, vai procurar uma parceria entre o poder público e privado, porque até como empresário, nós vemos que para um crescimento tem que ter investimento, e tanto o pescador como o agricultor, eles dependem desse suporte, e eu estando como prefeito, eu quero viabilizar meios para que eles possam ter juros pequenos, para que eles tenham condição de investirem nos seus negócios e terem condições de pagar, trazer escolas técnicas. Por quê? Porque muitos deles acabam, por exemplo, o agricultor, às vezes ele tem um gasto bem maior nos insumos ali, no que eles precisam. Se eles tiver algum tipo de orientação,
eles vão conseguir, eles vão economizar naquilo ali. Às vezes a pessoa precisa de usar um tipo de veneno, ele gasta uma bombona de 5 litros. Se ele tivesse algum tipo de orientação, talvez com 2 litros ele resolveria aquele problema dele. Então, eu acredito que temos que ter essa participação. Temos que ter, como eu tenho falei, né, nos outros segmentos também, tem que ter vontade de fazer eles crescerem. Naquilo que eles crescerem, automaticamente todos os outros segmentos crescem, porque é como uma engrenagem. Como eu falei aqui da pesca, o pescador estando bem, Márcio Nogueira está bem, porque ele tem o comércio dele aqui, os outros comércios, o seu José do açougue vai estar bem, o supermercado vai estar bem, todos, porque é uma engrenagem. Quando todo mundo começa a ter lucros naquilo que eles estão fazendo. Então, no governo Márcio Nogueira, ele vai dar todo o suporte para que eles cresçam, porque o governo de Márcio Nogueira quer ver uma cidade que todos tenham a oportunidade de crescimento. Nogueira, outro ponto que você falou, lembrou várias vezes, você comerciante, lembro da sua primeira loja ainda, quando chegou aí, enfim, quando foi desenvolvendo dentro da Praia de Atafona. Hoje você tem mais de uma loja, só em Atafona são 3, se não me falha a memória, e hoje nós estamos ainda vivendo uma pandemia e você fez parte de um movimento, que foi o Luto pelo Comércio de São João da Barra. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, se você acha que foi um movimento correto mediante a esse cenário de pandemia e como você avalia o enfrentamento à pandemia adotado pela Prefeitura de São João da Barra. Então, Arnaldo, esse movimento quem fez foi até o meu filho Felipe, que tomou a frente desse movimento como comerciante também. Eu vejo o seguinte, sobre a pandemia, quer que eu responda primeiro sobre a pandemia, como é que foi, ou sobre o comércio? Opa, pode ficar à vontade, depois você responde essas duas questões. Sobre o comércio, eu sempre, foi uma situação que apareceu, que pegou todo mundo de surpresa, era inquestionável a questão da gente realmente fechar as nossas portas, fechar o nosso comércio. Eu concordei plenamente, porque nós estaríamos colocando em risco a nossa própria vida, colocando a vida dos nossos funcionários e colocando a vida das pessoas que estavam andando na rua, já que havia essa necessidade. Então, eu concordo 100% da gente cumprir toda a determinação que veio até através do município mesmo, como também do Estado. Então, foram ordens a ser cumpridas. A única coisa que eu questionei com respeito e que eu, como prefeito, eu tomaria uma posição diferente do que o governo aqui tomou, seria a questão de que, desde o momento que você manda fechar, o que acontece? Quando você fecha as portas, você ainda tem boletos para pagar, você tem funcionários que você tem para pagar, você tem luz, você tem as pessoas que não têm o prédio próprio, eu tenho meu prédio próprio, mas tenho um aluguel para pagar. E nesse momento, nós ficamos muito vulneráveis. Era o momento de chegar ao poder público e com uma linha de crédito, chegar perto e falar, olha, você procura o seu contador, nós vamos ver meios aqui para vocês ficarem em casa, mas nós queremos ajudar vocês, porque nós decretamos estado de calamidade, veio uma verba da Receita Federal e nós queremos, de alguma forma, estar ajudando vocês, que esse decreto foi feito para isso. Foi para, nesse momento, estar ajudando as pessoas e, principalmente, vocês que nós estamos exigindo que fechem as portas de vocês. Então, eu vejo que teria que ter tido essa atitude de chegar mais próximo. Parecia, eu presenciei isso e outras pessoas também acabaram tendo essa mesma sensação que eu tive. Os fiscais chegavam na porta para baixar as portas, como se nós fôssemos até bandidos, fechando aquilo ali de uma forma bruta, sem respeitar. Nós somos empresários, nós gerando emprego no nosso município e acabamos não tendo o respeito e as considerações devidas de quem estava na frente do governo. Então, as pessoas tinham que estar mais preparadas para esse momento, chegar de forma educada para as pessoas que são comerciantes, trazendo ali a informação de que era necessário as portas se fecharem, mas
por outro lado, o poder público entrar em ação naquele momento para nos dar o suporte que tanto nós estávamos precisando. E isso não aconteceu aqui no município de São João da Barra. Bom, Arnaldo, só para avisar que nós ainda temos 5 minutos. Tá, vamos falar então sobre 2 pilares mais importantes de qualquer governo, Márcio. Quando a gente vai fazer, se a gente fizer qualquer pesquisa e perguntar à população as áreas mais importantes, saúde e educação, elas vão estar disparadas como as principais prioridades. Então eu pergunto primeiro sobre saúde, já que nós falamos sobre esse contexto de pandemia, como você avalia a saúde de São João da Barra e quais as suas propostas? Arnaldo, as pessoas às vezes tem a saúde aqui em São João da Barra, ela funciona quando as pessoas precisam chegar ali na emergência. Só que eu tenho andado pelo município de São João da Barra e são muitas pessoas precisando de cirurgias simples. Então, o que eu penso para o meu governo? Eu vou fazer no meu governo um hospital, e esse hospital vai ser um hospital de média complexidade, com direito a todos os exames, e nós estaremos fazendo todas as cirurgias de média complexidade, cirurgia de vesícula, cirurgia de pedra nos rins, e tem outras cirurgias que temos condições aqui de fazer. Nós temos que ver nós temos as nossas UBS, que nós temos que ver o quê? Trazer para eles condições, estrutura para eles também irem. A prevenção é algo importantíssimo. E às vezes as pessoas, se tiver uma visita do médico, de um enfermeiro nas casas, isso daí pode evitar tanto evita o transtorno deles terem que ir para um hospital, ou evita, às vezes, um problema até cirúrgico, se tiver esse tipo de acompanhamento. Nós temos um problema também que os nossos hospitais 24 horas, por exemplo, o pessoal que está, às vezes, no Açu, eles têm uma dificuldade de se deslocar até aqui o centro. Então, nós precisamos que esses postos 24 horas estejam também bem equipados, com todos os profissionais que compete estar dentro de um hospital 24 horas, para que, se tiver, de repente, alguma emergência, e eles tenham condições realmente de estar já ali atendendo, porque pode até evitar que alguém venha a óbito. Então, tem como, sim, melhorar muito a nossa saúde. Hoje falo com autoridade, porque eu tenho andado nas ruas e tenho visto quantas pessoas estão reclamando, precisando de fazer uma cirurgia, e isso não temos aqui funcionando perfeitamente no nosso hospital. A receita, o que nós temos em carteira hoje na saúde, gasto 117 milhões na saúde, e a gente não vê isso ser transferido para a nossa população. Então, eu não sei o que está acontecendo errado, porque um dinheiro desse, ele teria condição de funcionar perfeitamente. Um hospital de média complexidade, a Santa Casa, ele iria ficar funcionando, a prefeitura iria dar todo o suporte necessário para a Santa Casa também atender, ter o seu atendimento. Então, eu não tenho dúvida de que, se Márcio Nogueira assumir a prefeitura de São João da Barra, a saúde daqui vai ser uma saúde bem melhor. E não falo só para conquistar o voto do eleitor, não, porque, para mim, firmar um compromisso é muito mais do que simplesmente pedir um voto a alguém. Então, é porque eu sinto, quando eu vou conversar com as pessoas e eles falam da dificuldade que eles têm, aquilo ali mexe muito comigo. Então, eu não tenho dúvida de que, se Márcio Nogueira estiver na prefeitura de São João da Barra, o atendimento dentro da parte médica vai ser totalmente diferente do que nós temos hoje na atual gestão. Nós temos um minuto. Pois não. Quer que eu fale da educação também? Exato, nós temos um minuto. Tem um minuto para quê? Para eu falar da educação? Sobre a educação, exato. Então, a gente vê que a educação... primeiro, eu quero parabenizar os professores, porque eles lutam muito, eles querem o melhor para São João da Barra, mas precisa de um suporte, eles precisam de algo a mais. E no nosso governo, nós estaremos valorizando os profissionais. Nós entendemos que a base
é algo importantíssimo e nós não temos essa base. O que mostra isso foi agora as notas do IDEB, que foi, para mim, vergonhoso pela questão do município que nós arrecadamos, nós ficarmos atrás de Itaperuna, ficar atrás de vários municípios que não têm a receita que nós temos, é sinal que tem alguma coisa que não está funcionando tão bem. E eu vejo quão importante é a questão da educação. Bom, Arnaldo, pinga fogo agora, né? Uma coisa também, falar também na questão da educação. Eu sou totalmente contra a questão do prefeito indicar um diretor. Então, eu acredito, não tenho certeza, que se ele for eleito pela própria escola, nós vamos ter escola bem melhores do que o prefeito Márcio Nogueira indicou alguém para aquele cargo. Vamos ao pinga-fogo, então, rapidinho, Márcio. Eu falo o nome dos seus adversários em ordem alfabética e gostaria que você resumisse sua opinião sobre eles em 2, 3 palavras, coisas bem curtas. Começando, então, o primeiro nome é a prefeita Carla Machado. Olha, eu vejo que ela não prioriza o São Joanense e não governa com transparência e nem com a participação do povo. E tem dificuldade de gestão com esse orçamento que nós temos milionário. Então, Márcio Nogueira, ele quer priorizar o São Joanense, ele quer governar com transparência. Eu quero que o Ministério Público faça parte nas nossas licitações, porque se nós agirmos assim, nós vamos ter um município bem melhor. Só pedir para você ser mais curto nos próximos, que o nosso tempo está estourado mesmo, nós temos horário eleitoral e um debate daqui a pouco. Dominguinhos de Barcelos. Dominguinho, eu tive pouco contato com ele. E isso não teria nada a dizer, porque foi só um contato que eu tive com ele. Eziel Pedro. Eziel foi um vereador que ele não se mostrou oposição. Teve a oportunidade e nunca vi ele se mostrar como oposição. Otávio Carvalho. Otávio Carvalho também entra na mesma questão de Dominguinho. Eu só tive uma vez com ele. Então, eu não teria nada a dizer de Dominguinho. E para concluir, Renezinho. Oi? Renezinho, para concluir. Renezinho eu respeito, porque ele é um empreendedor, um comerciante, mas quando o presidente aqui do comércio, da CISA, ele não mostrou avanço para a categoria. Bom, então eu agradeço muito a participação do Márcio Nogueira, sucesso, boa sorte para você. Arnaldo, muito obrigado, você já citou aí que daqui a pouquinho nós estaremos em cadeia com a Plena TV para mostrar o debate, um debate da corrida para a Prefeitura de Campos dos Goytacazes. Vai estar uma atenção muito grande em cima desse debate. Amanhã nós voltamos, amanhã nós entrevistaremos a prefeita, atual prefeita e candidata à reeleição, Carla Machado. E eu agradeço a participação de todos. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, vou me despedindo então e volto amanhã a partir das 14 horas com o melhor da música e da informação. E daqui a pouquinho, até às 8 horas, você terá o melhor da música brasileira e depois, aí sim, todo o conteúdo desse debate para a Prefeitura de Campos. Um abraço para você, abraço para o Arnaldo e até amanhã.